Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom recebê-los aqui. Hoje nós vamos receber o Dr. Cláudio Amorim, pneumopediatra, falando sobre pneumonia. Já que na live passada nós não tivemos tempo, vou adicionar aqui nossa moderadora. Olá, boa noite. Camila, não consegui te encontrar aqui. Camila Lorena. Tentar de novo, Camila. Camila Lorena. Não acho. Pronto, consegui. Agora eu vou convidar o Dr. Cláudio. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Raio-X, pediatria. Doutora, boa noite. Olá, boa noite. Como vai? Tudo bem? E você, como é que tá? Tudo bem? Prazer em recebê-lo novamente aqui. Muito obrigado. Continuando a nossa conversa, né? Aquele dia passou tão rápido, não deu tempo. Verdade. E se bobear, vai faltar tempo ainda de novo. E principalmente para falar de um tema tão relevante para todos nós da área de saúde, né? Com certeza, doutora. Pneumonia, principal causa de internação e mortalidade abaixo de 5 anos. Olha o impacto disso, né? Com certeza. E a gente para olhar quanto que a pneumonia realmente tem um impacto significativo. Uma criança que, de repente, tem um quadro grave de uma pneumonia, ela pode levar uma sequela aí para o resto da vida dela, né? A depender dessa gravidade de sintomas, né? E a gente tem percebido aí, nesses últimos meses aí, também uma mudança bastante grande, sabe? No perfil epidemiológico e clínico, né? Dessas pneumonias, né? Dentro dos pronto atendimentos tem sido um negócio muito, muito, muito comum mesmo. Tem até sido um pouco preocupante às vezes. Eu até ia sugerir da gente começar por esse tema, né? Porque a gente está um pouco assustado com isso, né? A intensidade, a qualidade das pneumonias depois da pandemia mudou muito, né? E isso nos assusta um pouquinho. Eu Com acho certeza. que é nacional, né? Porque eu estou fora dos hospitais, eu não vejo, mas eu vejo pelo raio-x, né? Os raios-x que eu recebo, todo com derrame pleural, abscesso, pneumatocele. Sim. É uma verdade mesmo. A gente, aqui também, eu no direct mesmo, sempre recebo raio-x, assim, uns raios-x bem feios, né? De crianças, às vezes até que tem uma evolução bastante rápida, né? Depois aí da pandemia foi um grande divisor de águas, né, doutora? Isso é um fato hoje que a gente percebe o quanto que está gerando impacto nos atendimentos pediátricos. As crianças nascidas aí depois de fevereiro de 2020, elas tiveram uma carga de anticorpos maternos muito menores do que as anteriores. Por quê? Essas mães não ficaram expostas à circulação viral em trabalho, em circulação de própria família. Automaticamente essa mãe não produziu anticorpo e não transmitiu para essa criança. Essa criança, a partir do momento que ela nasceu sem essa passagem transplacentária de anticorpo,
a hora que ela foi exposta aos agentes virais da escola, da família, eles tiveram assim um campo muito fértil, esses vírus, para fazer a festa nas crianças. Porque não teve, né? Essa passagem foi uma das coisas que possivelmente atrapalhou bastante. E aí, a hora que começou a recircular, as crianças começaram a voltar para a atividade, ainda começou a recircular os vírus em momentos diferentes. E vírus, inclusive, com uma características muitas vezes mais agressivas. Numa criança já com uma menos, né, um sistema de defesa mais prejudicado em relação às anteriores. Então aí foi o grande caminho, né, para que as coisas começassem a desandar. Se a gente, aí de repente, né, alguém deve estar se perguntando aí, mas o que que o vírus tem a ver com isso tudo, né? Tem tudo a ver. A maior parte dos quadros de pneumonias bacterianas, elas são secundárias a um quadro viral, na maior parte das vezes. E o próprio vírus também pode, né, doutora, fazer infecção pneumônica, né? A gente acha às vezes que só bactéria faz pneumonia, mas não. Vírus também faz muito, né? Tem esse detalhe aí também, né? E se a gente pega até, lembrando até um pouquinho para trás, a gente teve alguns anos a pandemia, a epidemia de influenza também, né? E o influenza também fazia muitas, né? Muitas pneumonias graves. Então a gente acabou pegando depois disso casos que estão vindo nas crianças mesmo, casos que estão vindo bastante graves. A criança às vezes começa com um quadro de resfriado, 3, 4 dias depois a criança já chega com taquipneia, já chega caindo saturação, a criança chega com um estado geral muito comprometido. E a hora que vai ver, vai radiografando essas crianças, pneumonia lobar, pneumonia de todo o pulmão, já derramando. Os quadros, assim, às vezes até dramáticos até, que a gente não achava que fosse ver umas evoluções tão importantes assim, né? Eu tenho visto muitas infecções com vírus e bactérias associadas. Uhum. Talvez tenha começado com a viral e evoluiu, né, para a bacteriana. Exatamente. Eu não E sei se é exatamente essa a explicação, mas eu sempre imagino que se um pulmão está infectado, né, mesmo com vírus que produz muita secreção, ele vai hipoventilar, então assim, é um campo perfeito para a bactéria se desenvolver, né? Uhum. A criança Exato. já tem uma respiração curta, já tem, né, uma ventilação ruim, aí compromete com a infecção viral, fica mais fácil para desenvolver ali uma bactéria, mesmo que ela não tenha nenhuma morbidade, que a gente sabe que, né, as infecções bacterianas é bem comum, né, em quem já tem uma bronquiectasia, uma fibrose cística. Sim. Isso daí, inclusive, é uma coisa que chamou atenção também, sabe? Que justamente as crianças rígidas, as crianças sem comorbidades, elas também começaram a fazer esses quadros de pneumonias graves. Então isso também foi uma coisa que, né, destoava um pouquinho do que a gente esperava. Porque a criança tem toda uma anatomia, uma fisiologia que favorece ela ter quadros mais graves da infecção. Por isso que a gente chama tanto atenção da importância de vacinação para a criança, com esse objetivo de diminuir a chance de fazer infecções graves pelos agentes virais e, consequentemente, fazer uma infecção secundária pela bactéria. Mas isso, como você comentou, de fazer co-infecção vírus e bactéria, tem acontecido mesmo. Né? Tem acontecido que o vírus que começa fazendo uma infecção de viário superior, um resfriado, passa 3, 4 dias a criança começa com manifestação de viário inferior, principalmente aqui marcada pela frequência respiratória aumentada, né? Pela taquipneia, que é para a gente o grande divisor de águas assim, para a gente entender o que é só uma infecção de viário superior e o que já passa a fazer acometimento também da viária inferior. E aí qualquer vírus, né? Qualquer vírus é o suficiente para ser aí o gatilho e fazer todo esse processo fisiopatológico da pneumonia mesmo, né? E assim, muitas vezes a problemática agora está sendo com esse aumento, né, de pneumonias mais graves, os pediatras têm pedido para tirar da escola, né? Porque a escola entrou na escola, a primeira semana já começa com resfriados. Sim. E vai Sim. trocando de vírus, e aí é um dilema, porque a mãe trabalha, né?
muitas vezes não tem com quem deixar a criança. Ah, é um problema. Isso é um problemão, porque segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que a criança passe aí para a escola a partir dos 4 anos de idade. Mas isso a gente Quando a sabe que imunidade já está quando já melhor. está melhor, exatamente. A hora que a criança já tem um sistema imune mais apto a combater a infecção. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade da maior parte da população, né, doutora? Justamente pelo que você comentou. Os pais têm que trabalhar, os pais também têm que manter a parte financeira da casa e tem com quem deixar a criança acaba indo para a escola. É uma orientação bastante difícil de ser feita. Mas a gente sabe também que a criança começa a ir para a escola, dali ela começa a fazer infecção uma atrás da outra. Mas aí também tem uma coisa que a gente tem que se atentar, né? Porque a gente, no ambiente, a gente tem em torno de 400 vírus circulatórios Uau! diferentes. Nem tinha ideia que era tudo isso. Tudo isso. Então, imagina pegando uma infecção viral por mês. A gente vai ficar 20 anos pegando quadro viral por vírus diferentes, né? Então, é uma quantidade expressiva. Agora, é aceitável que as crianças tenham 8 até 10 episódios no ano de infecção de viária superior, e isso não necessariamente significar que essa criança tenha uma doença, não. É o dentro do aceitável, né? E se a gente Sabe fizer que isso é uma ver quanto problemática para tanto. nós físios, né? Porque a gente Sim, precisa orientar isso. Então, assim, aprender a lidar com isso. Normalmente os pais estão ansiosos, nervosos, porque não dormem uma semana. é, E para a gente já sabe que ele vai conviver com isso, né? Então a gente precisa orientar: olha, você precisa lidar com isso, aprender a prevenção, lavar a narina, fazer inalação, estimular a tosse. A gente uhum, orienta muito brinquedo de sopro. 1 ano e uhum, 2 meses já sopra, já corneta, flauta, gaita, porque ele precisa trabalhar, respirar fundo, movimentar essa secreção, tossir, né? uhum, E então a gente orienta, e aí o mais importante que eu sempre digo é orientar em que momento ele precisa se atentar que é grave, que ele precisa procurar o pediatra, procurar o pronto-socorro, porque ele vai precisar lidar com isso. A criança, uma vez por mês, ela vai ter um resfriado que pode durar, essa tosse pode ficar durante 15 dias, 20 dias. Então, exato. metade do ano ele vai estar tossindo, né? E é exatamente isso, metade do ano vai estar tossindo. O quadro de viária superior no resfriado comum mesmo pode durar 7, 10, 14 dias. A questão é que nesse período esses sintomas vão ficando mais brandos, eles vão cada vez mais, a tosse principalmente, que é o último sintoma a desaparecer e que causa um apavor enorme, é o último sintoma a desaparecer, vai ficando mais brando, mais espaçado. Mas o que a gente tem que pensar? A criança com uma infecção, ela tem alguns sinais de alerta, que quando bate o olho acontece, os pais, os cuidadores têm que se atentar. Então, o primeiro deles, a criança, quando ela passa de febre aí por 3 dias, já é uma coisa que tem que ser procurado atendimento. Mesmo que de repente seja um quadro viral, uma criança que vale ser vista. Segunda coisa, aquela criança que não aceita líquido de jeito nenhum. Toma, toma, vomita, toma, vomita, toma, vomita, porque ela é uma criança que tem uma chance muito grande de desidratar. E a desidratação é uma das coisas que tem uma relação bastante grande com uma evolução pior dos quadros de infecção. Outra coisa, aquela criança que fica muito apática, muito prostrada, especialmente nos momentos que não está com febre. Durante a febre é tolerável, né, que a criança também tenha uma dificuldade, fique mais quietinha, fique mais prostrada, mas chama muita atenção quando isso acontece fora do período da febre. Outra coisa, a criança ficando com uma respiração muito acelerada, especialmente, mais uma vez, quando ela não está com febre. A febre deixa a criança de mão gelada, mão e pé gelado, bochecha fica rosada, fica com uma taquipneia, respiração mais acelerada, justamente pela resposta metabólica a essa hipertermia. Mas, quando a criança já baixou febre e ela mantém essa dificuldade respiratória, percebida aqui principalmente pela fúrcula, né, que afunda um pouco o pescoço, as costelas ficam marcadas, no meio do peito também vai se marcando conforme ela respira. Isso são coisas que tem que chamar atenção e tem que ir. Outra coisa que é até bastante intuitivo, mas é sempre bom lembrar, a criança ficar de boca roxa.
boca roxa, muito sonolenta, com essa dificuldade respiratória, é motivo para ir de imediato para o pronto atendimento, né, que já pode estar num quadro mais avançado. Então, esses são sinais assim que, se acontecem, tem que chamar atenção para que essa criança passe por atendimento. Né? Isso, de modo geral, assim, são os principais que os pais, Essa cuidadores foi até precisam uma contar. pergunta de uma das mães no Instagram, né? Quando procurar pronto-socorro, acho que você respondeu. Uhum. E a outra pergunta foi sobre as vacinas, se elas são eficazes, se elas previnem mesmo. Você também já abordou, né, que sim, que ela pode até não evitar totalmente, mas vai amenizar, né? Exatamente, exato. A vacina ela tem muito essa característica de diminuir a gravidade dos quadros quando eles acontecem. Então, quando vacina, não significa que não vá ter, porém a possibilidade de ter um quadro grave é muito menor. Então, vale. Isso daqui, até tem uma pergunta que as mães costumam fazer bastante. É só a vacina de pneumonia, que é a vacina pneumocócica, que melhora essa questão de ter novas infecções? E a resposta não, não apenas a vacina pneumocócica. A própria vacina de influenza, a própria vacina que envolve o sarampo faz muito quadro, fazia, né? Muito quadro respiratório, pulmonar. A própria vacina de Covid também tem essa relação de você fazer justamente para tentar diminuir o quadro de gravidade. Então, hoje a gente consegue, inclusive, circular sem máscara, graças muito a esse advento também de vacinação. Então, todas as vacinas que envolvem doenças respiratórias, elas diminuem a possibilidade de fazer quadros graves de infecção e deve ser estimulado, né? O que a gente tem percebido, infelizmente, é que muito dessas taxas vacinais têm diminuído. Isso tem sido um problema. A gente tem visto isso também. Isso é um dos fatores pelo qual a gente também acredita que as próprias infecções bacterianas, as pneumonias que a gente tem visto, também tem uma relação com esse motivo, que desde 2015 tem uma diminuição do número de vacinas, né, aplicadas. E isso é um problemão, né? Então, a hora que a gente coloca isso tudo, olhando essa situação sobre pontos de vistas diferentes, a gente vê que tudo isso se soma e tem um pouco do resultado que a gente também percebe hoje nessa onda que a gente está tendo aí de casos, né, de pneumonia. Doutor, falando de vacina, ela é indicada para crianças acima de 2 anos, é isso? A vacina Pneumo 23 é acima de 2 anos, mas a criança, ela já no primeiro ano de vida, ela já consegue fazer as vacinas pneumocócicas, especificamente, né? Que aí varia conforme o calendário que a gente olha. Se a gente olha pelo calendário público, que é o que o PNI, Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, recomenda, seriam 3 doses, com 2, 4 meses e um reforço entre 12 e 15 meses. Já a Sociedade Brasileira de Imunização, o SBIM, recomenda uma terceira dose no primeiro ano de vida, que seria 2, 4 e 6, e depois uma dose de reforço com 12 meses de vida. Então, aí completariam 4 doses. Algumas vacinas são feitas só a partir dos 2 anos. Dentre elas, a Pneumo 23, pneumocócica 23 valente. Na rede pública, a gente tem a Pneumo 10. E a gente pode fazer esse esquema 2, 4, 6, 12 com a Pneumo 10, mas o aconselhado é que seja feito com a Pneumo 13, se houver essa possibilidade. Porém, a Pneumo 13 é apenas na rede privada. A gente não consegue ela acesso em rede pública. A Pneumo 23, a gente tem que pensar que ela tem em grupos, principalmente, de risco. Então, pacientes que têm doenças renais, pacientes com próprias doenças respiratórias, pacientes com algumas doenças hematológicas, elas vão se beneficiar dessa dose. Não é aberta para todas as crianças, mas sim para essas que têm essas comorbidades, né? Que são crianças que têm um risco maior de fazer a chamada doença pneumocócica invasiva, que são justamente esses quadros de pneumonias graves, com derrame pleural, abscesso pulmonar, necrose pulmonar, que ela acaba tendo uma participação bastante grande, tentando diminuir essa possibilidade.
Então, respondendo a pergunta, sim, né? Com certeza vai reduzir, é importante, né? A partir de 1 ano já pode tomar e com certeza vai reduzir a incidência e a intensidade, né? Com certeza. Dessa pneumonia. Com Uma, certeza. uma outra pergunta, doutor, foi sobre se há pneumonia sem febre. Porque todo mundo fala, cuidado com a febre. Mas existe pneumonia sem febre? Existe, existe sim. A gente tem até as crianças, dentro do bloco de pneumonia, a gente tem um tipo de pneumonia chamada pneumonia afebril do lactente. Aquela criança, geralmente, ali, depois do primeiro mês até o terceiro mês de vida, que ela pode fazer como manifestação apenas a taquipneia. A pneumonia é um pouquinho sagaz, porque ela tem uma variedade clínica muito grande, muito grande. Tem criança que chega com tosse, dor abdominal, diarreia, às vezes uma febre frustra, vai ver pneumonia. Quanto menor a criança, mais inespecíficos são os sintomas. Quanto maior a criança, mais tendem a ser específicos, né? Que é o que a gente ouve falar: febre, a tosse, prostração, mal-estar, a frequência respiratória aumentada. Mas na criança menor, principalmente ali no lactente jovem, pode acontecer de vir quadros de pneumonia sem febre. E aí geram muitas vezes muita confusão, né? Porque é intuitivo também a gente acreditar que possa ter febre, né? E quando a gente vê um quadro de uma taquipneia sem febre, poxa, pode ser pneumonia? Pode. Mas aí eu chamo a atenção que isso também pode ser outras coisas que vão entrar no diagnóstico diferencial também, principalmente distúrbio metabólico, que pode estar sendo compensado pela taquipneia. Vira uma bagunça isso. Tem que ter muito conhecimento, né? Tem que cruzar aí todas as informações. Mas pneumonia sempre foi muito complexo para a gente, né? Eu dei muito tempo aula sobre isso, falar da classificação das pneumonias, né? Pneumonia e bronquopneumonia, qual é a diferença, Uhum. né? Fica meio confuso, né? Com certeza, com certeza. E porque a pneumonia, vamos voltar um pouquinho justamente na fisiopatologia. Qual que seria a diferença de uma bronquiolite para uma pneumonia, por exemplo? É justamente o local do pulmão que vai acontecer esse quadro. Se a gente pega acometimento de brônquio e bronquíolo, é mais via aérea. É uma criança que muitas vezes tende a ter mais sibilância, como é o caso, por exemplo, das bronquiolites, das sibilâncias vírus induzidas. Já a pneumonia, ela é um pouco mais para frente. Ela já vai pegar o alvéolo e vai pegar ao redor do alvéolo, né, que é o chamado parênquima pulmonar, alvéolo e interstício. Quando a infecção é nesse interstício ou no alvéolo, aí a gente tem as pneumonias, né? E aí vem que ela pode ser tanto por via respiratória, do que o paciente inala, né, de agente microbiano, mas pode também acontecer justamente nos quadros por disseminação pelo sangue, que aí já tem algumas características bastante marcantes. Tem crianças que fazem infecção de pele que podem fazer pneumonia. Tem crianças que fazem infecção de mucosa, faringe, de boca, de modo geral, e pode também fazer quadro de pneumonia. Então, a disseminação acaba sendo pelo sangue. Mas, no final das contas, vai acabar parando em algum desses lugares, ou no interstício pulmonar, ou no alvéolo, alguma delas. Tá? Então, essa, anatomicamente, seria uma diferença como essa, né? Então, e aí nós temos a PAC, né, que é adquirida na comunidade, as nosocomiais, tudo como no Uhum. adulto, né? Exato. Associado ao ventilador, fisioterapeuta lida muito com isso, né? Pneumonia associada ao ventilador, a PAV. Uhum. A PAV famosa, né? É. E a gente sabe que hoje, dentro das pneumonias comunitárias mesmo, né, que é a PAC, né, pneumonia adquirida na comunidade, isso que até você comentou em relação à quantidade de internação, ela é realmente muito significativa, né? E até uma forma, só para aproveitar aqui uma coisa que me ocorreu, em relação à forma de fazer diagnóstico, né? Para ter ideia de como que a pneumonia tinha um impacto grande, a OMS, eles criaram alguns critérios, né, visando justamente ali
o continente africano, que o acesso à saúde era muito limitado, eles criaram alguns critérios para tentar facilitar esse diagnóstico, uma vez que eles viam que muitas crianças morriam por pneumonia. E um critério que até foi extrapolado depois para outros lugares ainda, é aceitável, é a presença da taquipneia, da frequência respiratória aumentada. Na criança sem febre, sem desidratação e sem sibilância. Tá? Essa tríade aqui. Crianças que não estão sob essas condições e, porém, têm taquipneia, muito provavelmente a gente está diante de uma criança que tenha uma pneumonia. Tá? E é tão Então, interessante, porque às vezes a gente vai atender uma criança e ela só tem taquipneia, né? E você fala, não, não deve ser pneumonia, né? Porque a ausculta tá limpa, não tem tosse, não tá com febre. E você subjuga, né, esse sinal. Você fala, não, mas é um sinal, então, que a gente tem que ficar atento. com certeza, com certeza. E criança e bebê já tem uma frequência alta, né? A gente tem que ficar mais atento ainda. E sabe que isso é às vezes um motivo de grande confusão. Principalmente para quem não está habituado a trabalhar com criança e vai atender criança. Pega um bebê pequenininho ali, com uma frequência de 50, 55, às vezes não, às vezes está dentro, pega um neonato, vai ser aceitável que isso aconteça. E principalmente porque ele tem uma cartilagem ainda, né? Às vezes tem até uma depressãozinha aqui, que é normal, né? Por conta da cartilagem, e ele já acha que é uma tiragem. Exatamente, exato. Então é um pouco diferente, né, do que a gente vê no adulto. Tem vários detalhes, né, da pneumonia pediátrica que difere em relação ao adulto. E uma coisa que é até importante de comentar, doutora, é que justamente sobre o que os nossos perfis abordam, que é sobre o raio-x, né? A gente não precisa esperar que haja uma alteração radiológica para que essa criança seja diagnosticada e tratada como pneumonia. O raio-x, ele entra em um momento como algo complementar a um raciocínio. Não necessariamente ele precisa estar alterado para a gente começar a tratar. Não, a gente pode justamente começar a tratar e fazer o diagnóstico nessa situação em que a criança até mesmo tem o raio-x normal. Tá? Isso é uma coisa importante. O raio-x, nem toda pneumonia é necessário o raio-x, né? Porque o diagnóstico é clínico. A clínica é de pneumonia, né? Então, o raio-x seria mais para uma pneumonia grave, né? Quando tem alterações importantes, como você disse, a febre, 3 dias de febre, né? Tem uma ausculta muito diminuída, abolida, pode ser um derrame pleural. Então, aí talvez esteja indicado. Mas a gente sabe da ansiedade da mãe, né? Vai para o pronto-socorro, ela quer ver o raio-x. Exato. Isso da briga, viu? Nossa Senhora. Até teve uma postagem que eu fiz no final de semana justamente, né? E há realmente, né? Os colegas até comentaram que tem pais, mães que ameaçam porque você não vai fazer o raio-x, ameaça até denunciar, querendo fisicamente mesmo, né? Então, isso realmente acontece. Isso não é uma coisa que a gente acaba não sendo incomum, não. Pega, às vezes, pai e mãe já tá ansioso com a situação de o filho doente. Aí já pega um tempo de espera maior num pronto atendimento, por motivos X qualquer. A hora que chega ali dentro da sala, estão bem bravos, né? E aí você fala que não precisa do raio-x, já levanta, acaba criando um probleminha aí, né? Um atrito, né, com esse cuidador. Mas a gente sabe que não precisa. Mas assim, eu também, o que eu penso é o seguinte, o diagnóstico é clínico, mas quando você tem alguma dúvida no que você, em exame físico, alguma dúvida de auscultar, algo que realmente se você não está conseguindo esclarecer conversando e examinando, porque o paciente pediátrico também tem isso, né? Sempre que a gente consegue fazer um exame físico legal. Nesse caso, eu até compreendo a necessidade de fazer o raio-x. O que eu acho é que às vezes a gente também tem visto ser solicitado o raio-x de forma muito inadvertida. Pede, e às vezes querendo levar para tomografia. Não, acho que a gente tem que ter um pouquinho o pé no freio também. Né? A gente também não pode se apavorar com o que a gente está vendo. A gente tem que manter a frieza de saber, não, aqui precisa, aqui não precisa. E aí o que acontece? Faz o raio-x e fica em dúvida do que está vendo. E aí não consegue interpreta às vezes errado. Às vezes e aí a hora que você... qualidade não ajuda, né? A qualidade tão boa. Com certeza, a qualidade acaba não ajudando.
e aí junta o apavoro com a dificuldade técnica de fazer o exame, de interpretar e vira aquela coisa toda, né? Então isso é uma coisa que, assim, eu também tenho uma certa preocupação, porque muitas vezes, sabe, doutor, eu acredito que isso também deve acontecer na tua prática, a criança que chega para atendimento falando que é pneumonia, vai ver várias delas não eram pneumonia, sabe? Então, isso também é difícil a gente conseguir separar o joio do trigo e às vezes falar, não, não eram pneumonias, Eu né? vejo das Isso, duas coisas. Eu vejo um raio-x alterado, completamente alterado, e a mãe fala, não, não tem nada, né? Tá tudo certo. Ou o contrário, né? Ou não tem nada e fala que tem um infiltrado, tá com pneumonia, já entra com antibiótico. Então, eu vejo as duas coisas. Às vezes, um mais penetrado, um menos penetrado, confunde um pouco, uhum, né? Então, acho que a clínica é que vai direcionar aí, né? Não só a imagem, né? com certeza, com certeza. E aí até uma coisa que eu achei importante também de ser comentado em relação ao próprio raio-x. O raio-x, ele, quando bem solicitado, ele é muito, ajuda bastante, né? Você conseguindo prestar atenção nos detalhes. E eu acho que é um exame bastante acessível, é um exame bastante espalhado, né, para os lugares que a gente consegue fazer com uma certa facilidade. Agora, a gente também não pode achar que todo raio-x que vai ter alteração é raio-x fazendo infecção por bactéria. Não, tá? Isso é uma coisa importante também, porque grande parte das pneumonias são virais. Diferenciar muitas vezes o que é vírus e bactéria para a gente é difícil. Tem casos que é praticamente impossível. Tem casos que a gente consegue ver com uma certa tranquilidade, mas o raio-x não vai dar essa imagem, ó, esse daqui é vírus, esse daqui é bactéria. Não, não, a gente vai ter que juntar as peças do quebra-cabeça. Né? A gente poderia colocar aqui exames, você fala, ah, esse aqui eu tenho certeza que é bactéria. Não, vai ver vírus. Ah, esse aqui eu tenho certeza que é vírus. Não, é bactéria. Então tem esse detalhe, o padrão da imagem radiológica não vai afirmar qual é a etiologia desse quadro, que é a somatória das coisas, para a gente conseguir realmente bater o pé o que é e o que não é. Eu acho que isso também é um recado importante de ser falado e lembrado também, sabe, doutor? Porque é A uma gente pergunta que falando, frequentemente se fala. é, e falando disso, né, em sintomas e como confirmar, exames laboratoriais também, hemograma, é mais para uma pneumonia grave, um paciente que precisou ser internado, não tem porquê num pronto-socorro ele fazer para tentar identificar, né? Uhum. Sim, acho que tem que ser feito nesse caso que vai à internação, algum caso que seja necessário, às vezes, alguma dúvida que a gente não consiga ter, esclarecer, né, entre o que está acontecendo com a criança. E um exame que é muito importante, né, aí já pensando na criança que interna, é justamente as culturas, né, a hemocultura. Né? Isso daí para a gente, no decorrer da internação, faz uma diferença muito grande. Infelizmente, a positividade da cultura, da hemocultura, não é grande, é baixa, mas quando positiva ajuda muito. Então é um exame que não pode ser esquecido de ser solicitado na criança que vai internar por causa de pneumonia. Ele, no decorrer do tratamento dessa criança, uma hemocultura positiva pode agregar bastante a gente na questão de escolha de antibiótico. Né? Às vezes A de gente ter não que... sabe como vai evoluir, né? Ela pode evoluir muito bem, mas pode evoluir Muito muito mal. mal, né? Isso E aí, aí, isso aí. E, uma cultura como a cultura demorada, são 7 dias, né? varia, mas em média, 4 dias já consegue ter algum resultado, doutora. Quatro, Vem cinco dias, parcial, né? Se é gram positivo ou negativo, e depois confirma. com certeza. Isso. Então, já vai direcionando, né? Uma outra coisa que é importante para a gente, fisioterapeuta, é a saturação, né? A gente vai atender a domicílio, aí fica aquela coisa, a saturação não sobe, você faz todo o tratamento, às vezes precisa de ventilação não invasiva, porque a saturação está baixa. Muitas vezes, né, você tira a secreção e não melhora, então tem um resgate, né? Você tem que ligar para o médico, fazer um aerolim para ver se essa saturação melhora. Qual seria a saturação aceitável, assim, para a criança? Para a criança, eu vejo como ideal e que a gente tem visto é 94%. Né? Menos do que isso, a gente já começa a ter alguma sobrecarga cardíaca, principalmente. Né? O grande problema da hipoxemia é que numa criança que já tem uma dificuldade de troca alveolar, dificuldade de fazer troca em capilar, é que ela tende a ter uma hipoxemia muito fácil.
e essa hipoxemia evoluir para uma hipóxia. E a hora que a gente for ter que correr atrás de recuperar, isso já é muito, né? Já é muito tarde. E toda essa hipoxemia, ela acaba fazendo uma vasoconstrição muito grande. E essa vasoconstrição faz uma exigência muito grande do trabalho cardíaco em uma criança já debilitada. Então, a saturação, nesse sentido, ele acaba sendo mais do que isso, né? Isso daqui é um assunto que dá bastante briga, sabe, doutor? Tem lugares que falam que é 92, outros falam 90, né? Mas não dá certo, E aí sabe? O que a gente oscila, tem visto, né? 9,4. Oscila. Às vezes a gente mede, o bebê tá mamando, você acabou de atender, o bebê tá chorando, a mãe, Sim, vou pôr pra mamar. Aí você vai ver a saturação cai. cai. Ou Chega se no ele meio tá da noite, dormindo, se ele meio tá da dormindo. madrugada. Virou uma Exatamente. rotina agora. Depois da pandemia, todos os pais têm um oxímetro em casa. Uhum. E o duro é que às vezes faz o uso errado desse oxímetro, sabe? Isso é um problemão. E, Porque e o oxímetro demora muito para pegar no bebê, né? Então ele demora e não às está vezes confiável, a saturação está baixa, mas a frequência cardíaca também está baixa, a onda está irregular, ele não está lendo e os pais ficam apavorados. o membro tá gelado e exato, né? Aí acho que a criança tá morrendo, né, tadinha? Não, é realmente Eu uma nunca leitura errada. aconselho, eu falo, gente, não é um estresse para vocês, porque se a criança está saturando baixo, ela vai dar sinais para vocês que vocês precisam procurar ajuda, né? Ele Com vai estar mal, ele não tá, ele tá às vezes sem querer mamar, ele tá tossindo muito, ele não tá dormindo, você já vai perceber a barriguinha entrando. Uhum. Então aí você vai procurar ajuda, mas não precisa ficar neurótico com o oxímetro. Sim. E aí que entra justamente aquela, concordo com o que você está dizendo, e aí que entra aquela orientação sobre os sinais de alerta. Quando ir Sim. buscar o atendimento, né? Eu Justamente a criança ela vai dando mostras mesmo, né? o atendimento domiciliar, eu sempre acho que é muito tranquilo para a gente, é fácil, é uma maneira fácil de você atender, você não tem um gasto com o consultório, né, que é um custo enorme, um consultório, Uhum. e só que é muita responsabilidade, porque no consultório, no hospital, você nunca está sozinho, né? É uma clínica, você tem ajuda, você tem mais recursos, você tem um oxigênio. No domicílio você não tem. Então é uma responsabilidade enorme. A mãe está ansiosa, a família está nervosa. Então você tem que ser o apaziguador ali. Muitas vezes é o momento de ir para o pronto-socorro. A família não quer internar, mas você precisa dizer, olha, para o seu filho é melhor que ele esteja, né, no hospital. Porque Com muitas vezes certeza. eles resistem à internação. Não, nós vamos dormir em casa, é muito ruim no hospital. Então é um momento que você tem que chegar e dizer, olha, é melhor, né? Eu tô aqui, eu tô avaliando, é melhor você procurar ajuda. Uhum. Então é delicado esse momento, é delicado. Às vezes a gente quer até ajudar, né? De não ir para o hospital, mas muitas vezes não dá. Você liga para o médico também te ajuda ali, porque você já fez tudo, a saturação não melhora, ele está precisando de um suporte maior, de um oxigênio. Então é Com bem delicado. certeza. O atendimento domiciliar é muita responsabilidade. Eu concordo. Eu acho que o atendimento domiciliar ali, até intercorrências maiores também, tem que ter uma habilidade bastante grande. Eu Sim, concordo. E essa questão de relutar em internar é uma dificuldade que eu também percebo, sabe, né? Semana passada mesmo teve uma situação dessa, que a criança olhava para a criança, ela relativamente bem. Porém, taquipneica, saturação mais ou menos, uma criança já com cardiopatia, só que o aspecto dela era boa. Mas a saturação dela não condizia com o problema cardiológico dela. E o pai foi bastante resistente em querer internar, mas justamente é uma criança que, como essa, você deixar ela ir para casa, ou então não levar para o hospital, né, pensando no caso do atendimento domiciliar, é um risco para ela. É um risco dela realmente evoluir mal, às vezes em pouco tempo, no domicílio, ou onde não vai ter alguém realmente habilitado naquele momento para socorrer. é. Né? Então Então, a gente é tem que delicado mesmo. até avaliar isso, né? O nível socioeconômico, a condição da mãe de saber o momento de levar para o hospital, né? Muitas vezes ela não tem esse esclarecimento, esse Uhum. discernimento. Então você fala, não, tem que ir agora, vamos lá, porque é melhor nesse momento, não esperar piorar. Então é muito Exatamente, delicado, é muito delicado. E com certeza. as famílias resistem, com certeza. A gente entende, a gente sabe que não é fácil, né? É, Altera toda.
a dinâmica familiar. Sim. O lugar de criança é em casa, né, doutora? Mas tem hora também que a gente não pode. Eu acho que até chega a ter, de certa forma, até uma falta de respeito com o próprio paciente, entendeu? A gente não tomar a atitude que é necessária de ser tomada. Então, eu acho que concordo, acho que é por aí também. Né? Não é fácil, mas é conversar e explicar a necessidade. E assim, às vezes os sintomas se confundem, né? Às vezes o bebê está inquieto, não está bem, está gemente por causa da dor na barriguinha, não está evacuando, né? Então, Uhum. assim, é muita responsabilidade você intervir, né? Você dá a sua sugestão. Então, eu sempre digo, olha, eu posso avaliar a parte pulmonar. Eu sou bem, né, especialista nisso. Agora, fala com o pediatra. Manda vídeo para o pediatra. Exato, É muito exato. delicado. Demais, demais. E uma vez que essa criança interna também, sabe, uma coisa que a gente tem vivenciado bastante, doutora, em relação, igual a gente comentou lá no início, dessas pneumonias que estão evoluindo grave, né? E com esses derrames pleurais todos. E isso é uma coisa que, como que a gente percebe que realmente a parte do fisioterapeuta tem uma importância bastante grande, sabe? Principalmente nessas pneumonias complicadas, é bastante nítido, assim, quanto que isso acaba sendo benéfico para o paciente, né? Fazendo a indicação correta, tudo acaba sendo muito útil. Né? Porque a criança ela já tem toda a anatomia e fisiologia alterada, né? Já atendendo uma hipoventilação, uma telectasia, ausência de poros de Kohl, canais de Lambert, junto com esse padrão respiratório curtinho, tem a frequência mais alta e com menos volumes, né? Tanto que a criança exala, rapidamente o ar sai, né? Então ela não consegue fazer Uhum. um sopro comprido, né? Sim, sim. A Tem toda uma. proporção. E, então, assim, é bem delicado. Eu acho que a fisioterapia ajuda muito, né? Você está ventilando, você está mobilizando secreção, a gente faz associado à inalação, todas as orientações para a família, essas orientações são importantes também, né? Porque eu passo lá 1 hora com essa criança fazendo exercício, ela passa 23 horas sozinha, então ela precisa ter exercícios para fazer, né? Essa semana mesmo eu fui atender a criança chorosa, uma pneumonia com derrame pleural, não quer fazer, fica dengosa, tem dor, né? Com Sim, derrame sim. pleural, ela tem a dor ventilatório dependente. Se ela Uhum. respira fundo, dói, né? Sim. Então, E a você importância pega. da gente associar o horário do analgésico que ela está tomando para fazer a fisioterapia logo em seguida, levar brinquedinhos que ela goste. Fomos passear pela rua, pela calçada, porque ela andando e acelerando um pouquinho, ela brincava, ria e tossia. Então, você tem que usar a criatividade. Com certeza, com certeza. Derrame E essa. pleural, exercício de membro superior, super importante para mobilizar essa pleura e não fazer aderências, né? Uhum. Orientar a família É. para esses exercícios. Alugaram até uma caminha elástica, que eu falei, aluga uma cama elástica, porque ela pula, tosse, né? Vai brincar. Aham. Então, tudo ajuda a ventilar, né? Ajuda a limpar. É uma autofisioterapia. Com certeza. É muito interessante. Isso daí, eu acho que colocar o paciente para andar também ajuda, que você está comentando, ajuda muito, né? O paciente muito restrito no leito também não é legal, porque aquele paciente que, além de não ter uma ventilação que poderia ser melhorada, é um paciente que muitas vezes também tem uma dificuldade de evacuação, sabia? Isso atrapalha muito. Hum, Isso atrapalha muito, porque o paciente, pelo próprio desconforto respiratório, quadro infeccioso, já vai fazer uma diminuição da peristalse intestinal. Então, o trânsito intestinal lentifica e tende a constipar. Se já é uma criança que já é constipada, se é uma criança que muitas vezes está drenada e com uso de morfina, vixe, é o prato perfeito para essa criança constipar, e essa distensão abdominal que vai vindo por causa da quantidade de fezes e gases dificulta muito ali a mobilidade diafragmática, criança hipoexpande, atelectasia, e aí fica com dor, aí fecha um ciclo vicioso que a gente não sabe mais onde começa e onde termina, né? porque também tem os cílios, né? Os cílios que trabalham ali 24 horas, se ela está tomando essa medicação toda, eles vão trabalhar menos, vão acumular mais secreção, o diafragma vai elevar pelo sedentarismo. Então, assim, vira realmente um bolo de, né? Uma bola de neve.
Então, a gente Bola de precisa neve. orientar a família. Essas orientações são fundamentais. Com certeza, com certeza. E a própria hidratação também, sabe, doutor? Parece uma coisa tão banal, né? Tomar água, né? E é uma das coisas que a gente muitas vezes acaba fazendo endovenoso na criança que não consegue manter esse estado de hidratação, mas faz toda a diferença, né? A criança fazer manter essa manutenção, né? Até essa questão da própria pneumonia complicada, das pneumonias complicadas, acho que você vê aí em Maringá, deve ter contato pessoal também de outros lugares que tem visto pelo raio-x, a colega aqui comentando também que Tocantins tem tido muito, a gente tem tido muito assim, o país todo mesmo, né? Os próprios congressos, eles têm trazido para a gente quanto que alguns sorotipos têm causado uns quadros invasivos e bastante severos, né? E parece que não, mas o paciente com essas pneumonias complicadas, ele precisa de algumas coisas que são muito importantes, né? A hidratação, acesso venoso nessa criança é muito importante, ter um acesso duradouro, porque toda hora também você ficar furando a criança atrapalha muito, ela perde acesso, aí de repente vai a própria físio trabalhar, já fica com medo, não faz consegue fazer o trabalho porque a criança está com dor, está com medo, né? Um acesso de permanência longa, né? PIC, a gente usa muito, ajuda muito, né? Até mesmo acesso central. Cuidar da parte de constipação, né? É uma coisa super importante também, que às vezes parece que não se correlaciona, mas a hora que a gente vai ver faz uma somatória muito negativa se a gente não aborda cada um desses pontos. Né? Parece simples, né? O fato da gente sair caminhar com a criança, dar uma volta na quadra, parece uma bobagem, né? Estou pagando para ela vir dar uma volta com a criança. Mas ela brincou, ela sorriu, ela movimentou a secreção, ela tossiu. Então, assim, foi muito mais efetivo do que eu ficar com ela chorando ali, fazendo uma inalação e minhas manobras que ela chorando não está resolvendo muito. Exato. Entra aí o jogo de cintura também do profissional, né, doutor? Sim, muito. A gente tem que ter muito jogo de cintura. E fazer amizade, né? Eu sempre chego com um brinquedinho, sento no chão, brinco para fazer amizade primeiro. Fala de princesa, a gente tem uns videozinhos de lavagem de nariz de princesa, de Superman. Ah, eles adoram. Justo, justíssimo. Inclusive, até teve uma pergunta aqui para cima que perguntaram como que faz a lavagem nasal, né? Acho que passou aqui. Assim, a lavagem nasal, você depende a forma, né? O dispositivo que você vai usar, né? Que você cuidar da via aérea superior realmente é muito importante para não fazer infecção de via aérea superior. Nesse contexto que a lavagem nasal na pneumonia tem influência. Aí você pode usar tantos de alto volume quanto de baixo volume. De forma geral, né? Assim, isso que a gente poderia falar como um todo. Nunca o paciente deitado. Eu acho que isso é um grande problema. Às vezes o paciente, você vai fazer a lavagem nasal no paciente deitado, ele pode engasgar e aspirar esse conteúdo. E não é o objetivo, a gente quer mais resolver do que fazer com que esse paciente tenha o segundo problema. Não há necessariamente uma obrigação de você colocar de um lado e sair do outro, né? Se você consegue lavar, jogar o soro com uma pressão adequada, não muito forte, mas também não muito fraco, com a criança, se possível, inclinada um pouco para frente, ajuda também. Não há essa obrigatoriedade de sair pelo outro lado. Hoje mesmo estava com uma mãe, que uma mãe falou que ela deixou de fazer lavagem nasal na criança porque não saía do outro lado. Falei, olha, se sair do outro lado, ok, vai ser bem-vindo, porém não é essa obrigação, não tem tanta essa obrigação. Tá? A questão é Às se você vezes não conecta umidificar. direito, né? Não conecta direito, tá escapando. Às vezes a criança deglute. Criança ter glúten, sim. Uma Pega criança criança que também, não deixa de fazer de jeito nenhum. um bebezinho, por exemplo, a gente começa a aumentar conforme os meses, né? Então, 2, 3 meses, 3 ml. O fluxo é muito pequeno, ele vai deglutir, não vai sair do outro lado. Exatamente. E é o suficiente para limpar essa secreção, gerar uma umidificação da mucosa, diminuir o processo inflamatório. É super bem-vindo, né? Feito com cuidados, assim, com essas orientações gerais, assim, bem gerais mesmo, já dá um norte como que a gente tem que A fazer. velocidade, né? A velocidade. Eu costumo Velocidade, lavar sim. meu nariz todas as noites. Então a gente sabe exatamente como é, né? Não é agradável realmente, mas é importante, né? A gente atende tantos pacientes, então, para prevenção, assim, eu costumo lavar.
Tô de acordo. É uma orientação que eu faço também, não só para essa parte infecciosa, mas também fazer a própria criança que tem alergias, né, com rinite, também ajuda bastante, né, para você não ficar também acumulando aeroalérgeno em viés superior e fazendo processo inflamatório alto e baixo, né, a lavagem nasal umas 2 vezes no dia, e é bem 2, 3 vezes, é bem, muito bem-vindo, com certeza. Alguém está comentando aqui do DRR, deve ser físio, né, Priscila? DRR eu adoro, né, uma desobstrução rinofaríngea, né, realmente não vai sair do outro lado, a criança vai, né, às vezes, muitas vezes engolir. Não sei se teve mais perguntas aqui. A gente poderia, talvez, responder a pergunta da... Acho que era até uma pediatra, Raquel. Até anotei aqui. Raquel. Agora não sei onde eu anotei o nome dela, mas era Raquel. A gente tinha colocado um raio-x de pneumonia e a caixinha. E aí eu não sei se eu consigo colocar a imagem aqui. Deixa eu ver. Quando eu estou sozinha na live, a gente até consegue. Mas aqui acho que não, eu não consigo pôr a imagem. Eu deixei ela separada aqui, eu não sei se a gente vai conseguir olhar. Ó. Ah, consegue, né? Consegue. Essa imagem, e a pergunta foi: como descrever esse padrão? Como eu definiria esse padrão? Tá. Aí eu vou deixar para o doutor, que está muito difícil essa, doutor. Isso é um ponto que dá uma certa briga, porque a gente acha que sempre é só um padrão radiológico que acontece, mas não, eles acabam coexistindo. A gente consegue perceber ali no ápice, abaixo do ápice cardíaco, tem parte intersticial, para cima já está fazendo consolidação, né? A esquerda também tem parte de consolidação, tem algumas áreas císticas também em base, até na região medular do pulmão esquerdo, direito também tem. Então, acho que aí a gente tem mais de um padrão. Acho que tem um padrão reticulado, um padrão consolidativo e um padrão hipertransparente com essas imagens císticas, né? Aí isso aí já, possivelmente, já é o paciente já evoluindo mal, né? Para essa pneumonia aí, né? Aí acho que creio que já se formando até, se bobear, infecção estafilocócica, né? Fazendo essas áreas todas císticas, assim, parecendo até pneumatocele, né? Então, veio de um adenovírus, então provavelmente é aquela, né, dupla, um vírus que associou com uma bactéria. Nossa, adenovírus é cruel. O adenovírus, ele é muito, muito, muito agressivo, né? A gente tem um quadro da bronquiolite obliterante que o principal agente infeccioso viral causador é justamente o adenovírus, né? Doutora, eu tinha uma pergunta, eu estava tentando lembrar aqui, mas é sobre. Eu costumo muito ficar muito preocupada quando você vai atender um paciente, ela fala: é a terceira pneumonia esse ano. Eu mando logo um pneu pediatra, eu morro de medo, né, da bronquiectasia. Uhum. Sim. Então eu falo: nossa, mas não é normal, né? Tudo bem, 3 resfriados, a gente sabe que a criança pode até ter 10, né, infecções virais ao ano, mas pneumonia com antibiótico, eu mando logo o pneu pediatra. Com medo da bronquiectasia. Sim. A bronquiectasia é uma das possíveis complicações de um quadro de pneumonia, né? E aí, assim, a gente acaba levantando uma pergunta, né? Quem que veio primeiro, a pneumonia ou a bronquiectasia? Porque às vezes a bronquiectasia já estava ali. Por exemplo, uma criança com uma fibrose cística não diagnosticada, que fez uma infecção nessa bronquiectasia, a pneumonia depois, e aí depois a gente vai correr atrás dessa pneumonia verdadeira mesmo. Aí pode fazer um diagnóstico de fibrose cística. Mas a própria pneumonia, se ela às vezes até fica com algum ponto de secreção impactada em brônquio, bronquíolo, e essa secreção por algum motivo não consegue ser drenada, ou não, né? Ela acaba ficando parada e gera muito processo inflamatório intrabrônquico. E esse processo inflamatório com a infecção vai fazendo destruição de cartilagem. E isso, no final das contas, essa criança pode fazer essa dilatação do brônquio, que teoricamente não é reversível, e daí, quando acontece de acumular essa secreção toda aqui, já não tem movimento ciliar adequado, essa secreção vai cada vez ficando em quantidade maior, vira um meio de cultura, e essa criança infecta geralmente sempre o mesmo lugar. E aí é uma das coisas, inclusive, que a gente até
Um dos dados importantes para a gente nessa criança que tem essas pneumonias de repetição é identificar, se possível, pegar os raios-x que ela fez no momento da agudização e ver se as imagens correspondem sempre no mesmo lugar ou são imagens em locais diferentes. Geralmente, quando a imagem é localizada sempre no mesmo lugar, as mesmas pneumonias, uma coisa que tem que chamar a atenção é justamente a bronquiectasia. É uma coisa que a gente acaba pensando como uma das possíveis causas. Mas eu acho que está certo, quando a gente tem essa hipótese, é melhor a gente correr atrás, afastar a possibilidade de uma bronquiectasia que não for conduzida, não for vista, ela certamente depois essa criança vai ter uma progressão grande dessas bronquiectasias para outras regiões e aí a gente vai correr atrás de um prejuízo muito maior. Né? No início, você falou que uma pneumonia na infância pode ter sequela o resto da vida, né? Pode. E ele pode estar tendo infecções de repetição ou estar uma hipoventilação. Exato. É porque assim, quando a gente faz um quadro de pneumonia, a gente tem que considerar, primeiro, se essa criança tem alguma doença ou não. Segundo, qual que é a gravidade dessa pneumonia, né? Porque as pneumonias mais graves, elas tendem a demorar mais para esse pulmão se recuperar, né, clinicamente, radiologicamente, e é uma criança que pode ir fazendo perda de função pulmonar em cada uma dessas infecções. Esse é o problema. Cada infecção que a criança tem, ela perde um pouquinho de função pulmonar. Se ela ficar tendo tantas infecções quanto da função pulmonar, ela não vai perder acumulada no decorrer dos anos. É o que justamente a gente não quer. Isso, por exemplo, no paciente com fibrose cística, como você comentou, doutora, é uma coisa que a gente tem muito clara. Cada exacerbação infecciosa que esse paciente tem, ele perde VF1, ele perde capacidade vital. E isso, no final de anos da vida desse paciente, isso é um problema. Né? A depender da lesão, essa criança, até ela se recuperar por total, vão aí várias semanas, vai mais de mês. O próprio raio-x mesmo, a gente nunca pode esperar que esse raio-x melhore do dia para a noite. Pode acontecer dele ter uma melhora significativa sim, mas isso não é uma coisa que a gente pode contar sempre não. Às vezes a criança demora até 30 dias, algumas 40, 50, até 90 dias para ter uma recuperação radiológica. E daí que entra mais uma vez aquela coisa da clínica, ela é soberana. Se o paciente está clinicamente melhorando, não tem por que levar em consideração uma imagem de raio-x como sendo um fator de pior ou que esse paciente está melhorando. Não, né? Que a gente tem que pensar que esse paciente justamente vai ter todo um processo lento para se recuperar disso daí, que é o próprio, as comorbidades que ele tenha ou não, o tratamento adequado ou não, vão fazer que ele tenha uma melhor ou mais lenta recuperação parenquimatose. Você falou muito de fibrose cística. Eu acompanhei um bebezinho, ele tinha um ano mais ou menos. A gente fazia na clínica de fisioterapia da faculdade e ele já era muito hiperinsuflado. Eu ficava impressionada. Ele não tinha pneumonia, a mãe era enfermeira e a gente fazia o acompanhamento 2 vezes por semana. Ela fazia em casa, tinha cama elástica, tinha tudo, tomava as enzimas todas na Santa Casa. Mas ele tinha uma hiperinsuflação, então quer dizer, a retração elástica dele já estava comprometida, né? Uhum. Com Sim, ano, incrível. Tem mesmo. Isso daí os pacientes de fibrose cística com quadro pulmonar mais exuberante, isso acontece mesmo. De 1 ano para baixo a gente já percebe todos aqueles sinais de perinsuflação, aquele diafragma baixo, sabe? É meio triste, né? E se você não aborda essa criança precoce, é morro abaixo, né? Realmente. Doutor, nosso tempo aqui, nós temos mais 2 minutos. 2 minutos. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. A nossa primeira live foi muito elogiada. Até as mães dos meus pacientes falaram: nossa, eu entendi com muita clareza o que ele falou. Então é muito bom falar com você. Sempre muito bom conversar com você. Queria te agradecer aqui também, agradecer todo mundo que participou. E vamos fazer um print para vocês divulgarem aí os nossos Instagrams. Printam aí e compartilha lá com a gente, que a gente vai ficar bem feliz. Doutor, dá tempo de eu falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? 1 minutinho. Quero agradecer, doutora. Muito obrigado. Essas duas lives foram bem bacanas. Né? Eu comentei até que nunca tinha feito. Foi
Foi para mim uma experiência nova também e fico à disposição. Precisando, quiser que a gente converse em algum momento sobre outro tema, vai ser um prazer. Fiquei muito feliz também com o resultado, achei muito bacana. Muito obrigado pelo convite, viu? Eu acho que é sempre bom, né? Talvez aqui, ao vivo, poucas pessoas entram, mas depois elas ficam assistindo no nosso Instagram e com certeza ajuda muita gente. Exatamente, concordo. Vamos pensar em novos temas, com certeza. Vamos, tamo aí. Só Esperando a chamar sua que eu tô. consultoria. Você disse que está pensando no caso, nós vamos ficar esperando ansiosos. Se eu tiver dúvida, eu vou me consultar lá. Ô, manda bala. Então, estamos considerando. Obrigada. Tchau, Obrigado, Torá. pessoal. Até mais. Obrigada, Boa noite, viu? obrigada. Tchau. Tchau, tchau.